Sim, galera, isso realmente aconteceu. Mas já vamos chegar nesse ponto da história. A origem de Anissa. Ela nasceu em Viltrum e tem milhares de anos. Ela seria uma dos muitos guerreiros que testemunhariam a ascensão de Thrag como grande regente do Império Viltrum. A sua chegada à Terra. Enquanto Mark Grayson e Debbie Grayson almoçavam, Anissa interrompeu para chamar a atenção de Mark. Ameaçou matar a mãe de Mark para que ele fosse com ela. Eles, então, se encontraram no céu. E ela tentou convencê-lo a ajudá-la na aquisição Viltrumita, pedindo desculpas e explicando como os Viltrumitas transformariam a Terra em uma utopia. A conversa foi interrompida por Cecil Stedman, e Mark teve que salvar um cruzeiro atacado por um monstro. Anissa ofereceu ajuda para persuadir Mark a colaborar, matando facilmente o monstro. Em seguida, ajudaram os passageiros e moveram o cruzeiro para uma ilha. Mark, exausto, sentou-se enquanto Anissa estava deprimida. Ela partiu esperando que Mark percebesse o perigo que corria. Em seguida, mencionou que outro agente viria verificar seu progresso em 5 meses ou 5 anos. Saiu esperando que Mark se desse conta de que o perigo que enfrentava era inevitável. Mark percebeu o perigo antes dessa data. O general Craig juntou-se a ela na nave de guerra Viltrumita quando Anissa informou que não conseguira convencer Mark. Anissa assegurou a Craig que era apenas uma questão de tempo antes de ele se juntar a eles. Anissa notou Allen voando de volta para Talescria. Eles lutaram, e ela ficou surpresa com sua nova força. Derrotou Allen sem perceber que ele provocaria a luta de propósito, e então o levou para a prisão. Na Guerra Viltrumita, Anissa é vista atacando a sede da coalizão de planetas em Talescria. Após agarrar Tech Jacket, tentou matá-lo abraçando-o, mas Tadeus a atacou e o libertou. Pegou Tadeus e Tech Jacket, mas foi atacada por Nolan. Furiosa, o atacou, chamando-o de traidor. Mais tarde atacou Allen depois que a nave de guerra Viltrumita foi destruída por Mark e Oliver. Retirou-se com a nave de guerra Viltrumita, junto com Thrag e outros Viltrumitas, para Viltrum. Lá, eles se prepararam para o ataque da coalizão. A coalizão de super-heróis e os Viltrumitas se confrontam, e Anissa parte para cima de Nolan, agarrando-o pelo pescoço. Mais tarde, ao descobrir que Mark havia matado Conquest, ela é atacada por Omni-Man. Distraída pela batalha entre os dois lados, foi vista posteriormente quando Invencível, Tadeus e Omni-Man voaram através de Viltrum, com sucesso destruindo o planeta. Ela sobreviveu à explosão do planeta, e depois partiu para atacar Allen, junto com Craig e outros Viltrumitas. Space Racer disparou um raio de sua arma, distraindo-a com a morte de outros Viltrumitas. Allen escapou com Space Racer. Após Thrag deixar Nolan e Mark à beira da morte, decide fugir com outros Viltrumitas depois que Thrag decide perdoá-los. Os Viltrumitas foram para a Terra e viveram secretamente entre os humanos. Anissa é vista sentada em um banco, incomodada por 2 homens que flertam com ela. Pós-guerra Viltrumita. Anissa, Craig e Lucan estão na base lunar. Viltrumita sendo repreendidos por Thrag. Thrag lembrou ao trio as razões pelas quais os Viltrumitas vieram à Terra para se misturar com os humanos. Thrag continua dizendo que o comportamento deles é inaceitável, citando a recusa de Anissa como se ela fosse um homem. Anissa replicou, dizendo que nunca quis ter descendência e que não é tão simples como os homens estavam fazendo parecer. Craig e Lucan explicam suas histórias para desgosto de Thrag e Anissa. Thrag exige que saiam. Mais tarde, ela foi vista na Lua depois que Thrag tentou matar Nolan, acompanhada por Craig, Tula e Lucan. Craig impediu o ataque de Thrag a Nolan, deixando-o desconcertado. Thrag pede a Craig que explique, mas ele mente, dizendo que Nolan estava tentando matá-lo. Thrag revela que Nolan é filho de Argal e é muito fraco para liderar. Anissa e outro Viltrumita viram-se contra Thrag, tentando matá-lo junto com os outros. Nolan pede que parem e os perdoem, e eles se curvam diante dele quando é escolhido imperador do Império Viltrum. Ela e outros Viltrumitas assistem à cerimônia de posse de Nolan na nave de guerra. Thrag decide ajudar os Guardiões Globais na batalha contra o Dr. Seismic. Ela voa através de um gigante monstro convocado pelo Dr. Seismic, semelhante ao que fez chegar à Terra. Mark, surpreendido, voa até o céu para descobrir quem o fez, revelando-se que ela foi quem matou a besta. Mark pergunta quais foram seus motivos,
mencionando que a viu olhando para ele e seu pai durante uma luta de braço. Ela responde que estava olhando para o pai de Mark. Mark repete a pergunta, citando que a viu olhando para ele e seu pai durante uma luta de braço. Ela o beijou, para surpresa de Mark. Depois, voou, esperando vê-lo novamente. Robot conquista o mundo. Anissa encontraria Mark e o veria pela primeira vez em 6 meses. Perguntou onde ele esteve antes de Mark poder falar e concluir sua declaração. Ela o interrompeu, contando sobre a missão dos Viltrumitas de procriar com humanos e como ela não estava cumprindo sua parte. Mark tenta ajudá-la, verificando se há algo que ele possa fazer, mas Anissa o impede. Começou a contar sobre sua recusa em acasalar com humanos. Disse que, embora fosse jovem e fraca, aceitaria se acasalar com ele devido à sua herança Viltrumita. Mark a rejeita e voa, mencionando que ainda está com Eve. Anissa o ataca para impedir seu voo. Mark pede que o deixe em paz, dizendo que não quer brigar. Ela responde que também não quer brigar, mas que não pode interromper a missão. Honestamente, acha que eu não percebo o quanto gosta de mim? Isso não vai acontecer. Mark pede que o deixe em paz, citando que Nolan pode não ser tão compreensivo quanto Thrag, mas a missão permanece. Ela tenta seduzir Mark, mas ele a rejeita. Perdendo a paciência, lhe dá uma cabeçada. Ao perceber que seduzi-lo não funcionará, Anissa se dá conta de que deve forçar a situação. Mark pede que a deixe em paz. Apenas saia. Não me obrigue a lutar com você. Mas ela se recusa e avança. Mark luta levemente contra ela, esperando que ela o deixasse em paz. Entendeu a mensagem? Bom, você sabe o que eu gosto. Anissa não se deixa influenciar, mas desfruta da batalha. Ela pega o soco de Mark, percebendo que ele está mais forte do que antes. Usa sua força superior para dominá-lo. E os dois caem em uma fazenda desconhecida, com ela deitada sobre Mark. Ela afasta os braços dele e exige que pare de resistir. Pare de resistir. Isso vai acontecer você querendo ou não. Mark se recusa a desistir e enfatiza que não quer fazer isso. Ela continua seu ataque com o cotovelo em seu pescoço. Anissa chega nas partes de Mark, com Mark ainda tentando afastá-la. Ela rasga sua roupa e procede a violentá-lo. Enquanto Mark olha horrorizado, Anissa continua. Traumatizado, Mark começa a chorar. Anissa diz a ele para se tornar um homem. Cresça. Provavelmente irá precisar algumas vezes. Eu te vejo em breve. Insinuando que tentará novamente. Ela voa, deixando Mark traumatizado e reflexivo. Anissa salva a menina monstro à beira da morte por asfixia no espaço. Anissa informa a Nolan que a menina monstro estava à beira da morte quando a encontraram. Também informou que a área onde se encontra um dos drones de Robot e os Viltrumitas estava aguardando sua ordem. Mark, lembrando do que tinha feito, começou a tremer ao vê-la. Enquanto outro Viltrumita se aproximava de Nolan, ela aproveitou a oportunidade para sussurrar a Mark, dizendo: Mark, eu senti sua falta. Para seu desagrado. Mais tarde, Anissa foi com Nolan e outros Viltrumitas enfrentar o drone Robot. Perguntou sobre a condição de menina monstro quando foi lançada ao espaço. Nolan disse que ela estava estável. Robot discutiu seu plano para colaborar com os Viltrumitas, ciente de sua missão de cruzar com humanos. Após uma longa deliberação, Robot e Nolan chegaram a um acordo sobre seus termos. Mark voou em direção ao drone, atacou-o e surpreendeu os Viltrumitas. Anissa tentou ajudar Mark a se levantar, mas ele afastou sua mão com raiva. A batalha entre o drone de Robot e Mark foi interrompida quando Nolan conversou com Mark. Um dia depois, ela encontra Mark na nave de guerra, deixando-o irritado. Ele a agarra pela garganta e a joga contra uma parede, exigindo que recue. Nolan chama por Mark aos gritos, mas Mark diz para ficarem à parte. Anissa sorri e continua contando como a agressão de Mark a despertou e fez querer repetir seu incidente anterior. Mark a solta devido ao choque e vai embora com Nolan. Ela sorri quando eles saem. 5 anos depois. Um par de meses após Mark deixar a Terra, Anissa deu à luz ao filho de Mark, Marky. Nesse meio tempo, Anissa se casou com um homem chamado Scott e teve uma filha recém-nascida. Ao ouvir que Mark estava de volta à Terra, correu para a nave de guerra Viltrumita e partiu. E então, Eve a ataca. Nolan e Mark interrompem a briga, e Nolan a segura pelo pescoço depois que Eve sugere que algo aconteceu entre Mark e ela.
Mark a impede, mentindo, e Anissa é pedida para ir embora. Voa de volta para ver seu marido e filhos. Anissa conversa com seu marido e se alegra por ele tê-la ajudado a se tornar uma pessoa melhor, lamentando o que fez no passado, especialmente com Mark Grayson. Recebe uma ligação de Nolan Grayson e se encontra com seus colegas Viltrumitas, Craig e Lucan, para se preparar para defender a Terra, pois Anissa realmente se preocupa com a Terra agora. Sem que Anissa saiba, Mark diz a Nolan que Anissa o violentou, mas Nolan supera, dizendo que Anissa mudou nos últimos 5 anos. Durante a batalha, Anissa luta contra os filhos de Treg e salva Eve de ser morta, mas é cortada no processo. Eve tenta salvá-la, mas os ferimentos de Anissa são muito graves. Eve ainda a coloca em uma bolha, mas Anissa sucumbe aos ferimentos e morre. Sua morte é confirmada por Allen, o alienígena. Isso é tudo por hoje. Qual é a sua opinião sobre Anissa? Certifique-se de compartilhar este vídeo e de comentar e de se inscrever no canal. Um abraço aqui do Saiba Nerd.